Em sétimo lugar, com sede deram-lhe vinagre. No Salmo 69, 21, diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso é a profecia. O cumprimento. O relato é encontrado em vários, aliás, em todos os evangelhos. Em Mateus, é interessante que em cada citação há um detalhe a mais. Eles são testemunhas oculares, estão ali presencialmente, vendo o que estava acontecendo, mas é interessante que cada um deles conta o que viu, sem alterar nada, mas ele acrescenta alguma coisa, dá um toque a mais. Vamos dar uma olhada, lá em Mateus 27, 48, ele diz: e logo um deles correu a pegar uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe de beber. Marcos 15, 36. Alguém correu, ensopou uma esponja em vinagre, fixou-a numa vara, ofereceu a Jesus para beber, dizendo: deixem, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Então aqui já existe uma informação a mais, tá? Em Marcos já existe uma informação a mais. Deixem, veja se Elias vem tirá-lo da cruz. Eles sabiam que Elias em todos os tempos, era tido como o maior profeta. E agora eles atrelam aquilo que estava acontecendo ao maior profeta. Vamos ver se de fato ele é esse Jesus aí? Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Mas em Lucas 23, 36, os soldados também zombavam dele, aproximando-se e oferecendo-lhe vinagre. Observa que Lucas já dá esse detalhe, que é uma zombaria que estão fazendo com Jesus, oferecendo vinagre. Estão zombando de Jesus. Na visão de Lucas é o que ele está dizendo. Mas em João, no capítulo 19, do 28 a 30, ele diz: os soldados também zombavam dele, aproximando-se e oferecendo-lhe, João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, para quê? Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Então, queridos, Jesus, o texto está dizendo que isso aconteceu para que a Escritura se cumprisse. Mas lá no versículo 29 ele diz: estava ali um vaso. Ele dá um detalhe a mais: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Sabe, queridos, quando eu leio esse texto ele mexe tanto comigo. Ele mexe tanto comigo, porque Jesus, ele foi cuspido, Jesus foi maltratado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi para a cruz, recebeu injúrias, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. Mas nesse momento, o que está acontecendo, olha só que Jesus, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ou seja, era o último toque de humilhação plena sobre Jesus. Era aquele vinagre na sua boca. Era o último
último toque. É tanto que, quando ele recebe, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Eu já falei aqui, mas talvez alguns irmãos não ouviram, acerca desse local que Jesus foi crucificado. Existia ali, bem próximo, um banheiro público. Um banheiro público. E nesse banheiro, então os irmãos imaginam um banheiro público, não é como nesses restaurantes chiques que a gente chega, cheio de espelho, tudo no porcelanato, tudo, né? Legal, né? Mas não era bem assim, tá? Não era bem assim. Então, era um banheiro, imagine os irmãos, um banheiro há 2000 anos passados, 2000 anos, como seria a ideia desse banheiro, tá? Como seria a ideia? Então, um local, uma espécie de um vagão, onde esses aparelhos sanitários bonitinhos, sabe? Tem uns que é preto, né? Chique. Branco, tem uns até colorido, né? Mas lá não, era aquele buraco no chão, e na frente de onde estava o buraco tinha uma água que corria, uma água que corria, e em frente ao cada aparelho desse tinha um caniço ou uma vara, e tinha também ali algumas esponjas espalhadas, esponjas do mar, espalhadas. Então, a pessoa, a forma de fazer a sua asepsia, se higienizar, era pegar a vara, colocava naquela esponja, e passava, e existia aqui na frente uma espécie de uma bacia de barro com vinagre dentro. Então essa esponja era colocada ali dentro para higienizar essa esponja. E como a gente sabe que algumas pessoas, às vezes, elas não atentam tanto para os cuidados, então algumas pessoas acabavam deixando a esponja dentro. E de tempos em tempos, aquele vinagre já estava tão imundo, já estava tão sujo, que era trocado o vinagre. Então era levado para um canto e era colocado um outro vinagre ali. Então esse vinagre que foi trocado, que estava lá, com esponja dentro, esse é o vinagre que pegam ali um caniço, colocam na esponja, exatamente como os homens faziam para se higienizar, eles agora fazem a mesma coisa para passar nos lábios de Jesus. Essa foi o maior nível de humilhação que ele pôde ter. É nesse momento que ele declara, depois disso, ele diz: está consumado. Não tem mais o que, não tem como piorar mais. Isso aqui já é o sumo da humilhação. Não há mais como pagar tão alto preço. Aí nesse momento é que ele rende o seu espírito e morre. Os irmãos percebem que não é apenas alguém, às vezes eu já vi pessoas falando que como se fosse um ato de misericórdia, pegando um vinagrezinho tal, ali, pegando não, queridos, tem uma história por trás disso. Essa era uma das cenas mais humilhantes que Jesus podia ter.